Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Humberto e o tema da nossa aula de hoje é problemas envolvendo a divisão. Nós já estudamos em outras aulas o que é a divisão, nós aprendemos como resolver a operação de divisão usando o algoritmo da divisão e na aula de hoje nós vamos estudar como resolver problemas que envolvem exatamente a operação de divisão. Então fica ligadinho, vem comigo e vamos aprender. Por que nós precisamos aprender a dividir? Não é melhor usar a calculadora, já que nós temos a calculadora do celular à nossa disposição quase que o tempo todo? Então, pessoal, saber fazer contas sem calculadora ajuda a perceber cada vez mais que pensar de maneira matemática ajuda a conhecer o mundo e a encontrar soluções. Quando eu quando eu faço as operações matemáticas, não só a divisão, mas também a adição, a subtração, a multiplicação, nós estamos desenvolvendo o nosso pensamento matemático, o nosso raciocínio lógico, e assim nós conseguimos perceber o mundo com muito mais facilidade. Nós conseguimos entender as coisas com muito mais facilidade, porque nós não estamos no automático. Nós saímos do automático e conseguimos olhar as coisas, olhar o mundo à nossa volta com outro olhar. E aí a matemática, ela é fantástica. Especificamente a divisão, nós conseguimos perceber como ela está presente no nosso dia a dia. É por isso que nós precisamos saber resolver as operações, inclusive a divisão na calculadora, mas também nós precisamos saber fazer isso usando o bom e velho lápis, usando o bom e velho algoritmo da divisão. Então fica ligadinho, vamos lá, vamos exercitar os nossos conhecimentos sobre divisão. Então, nós temos aqui um problema bem simples. Irene tem 30 bombons para repartir igualmente entre seus 5 sobrinhos. Quantos bombons receberá cada um? Então, observem que ela tem 30 unidades de bombons e ela tem que dividir entre os 5 sobrinhos. Aqui no problema, ele já deu aqui a operação que nós vamos precisar fazer. Repartir igualmente, ou seja, nós vamos precisar dividir. Nós vamos usar, uma conta bem simples, é uma operação bem simples. Eu vou montar aqui, o algoritmo 30 dividido para 5. Só que nós conseguimos resolver, quando é um número pequeno assim, pensando lá na operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Lá na tabuada de 5, qual é o número que eu multiplico por 5, que dá exatamente 30? Então, se você lembra bem, 5 vezes 6 é 30. Então, logo, aqui nós vamos ter como resultado 6, porque 6 vezes 5 é 30. Fazemos aqui a subtração e nós temos, então, uma divisão exata. Logo, a nossa resposta é 6. Cada sobrinho ficará com 6 bombons. Então, um problema como esse é bastante simples. Nós observamos que essa situação está relacionada à ideia de repartir uma quantidade em partes iguais, que é uma das ideias da divisão. Vamos então para mais um problema. Silvio tinha 32 figurinhas repetidas e deu 8 para cada um de seus amigos. Quantos amigos receberam as figurinhas? Então, vocês observem que aqui nós temos dois valores a serem trabalhados. Nós temos a quantidade de figurinhas repetidas, que são 32, e a quantidade que ele deu para os amigos, ou seja, ele já repartiu entre os seus amigos. Então, ele deu 8 figurinhas para cada. E no problema, quer saber qual a quantidade de amigos que recebeu. Então, nós conseguimos resolver esse problema usando aqui a divisão. Mais uma vez, nós podemos montar o algoritmo da divisão.
32 dividido para 8 e encontrar a nossa resposta. Também é uma conta bastante simples, porque nós vamos lembrar lá da tabuada de 8. Qual é o número que multiplicado por 8 dá exatamente 32? Você se lembra? Então basta você refrescar aí na sua memória. 4 vezes 8 é igual exatamente a 32. Logo, a resposta que nós procuramos aqui é exatamente 4. 4 vezes 8, 32. Vou fazer aqui a subtração, não vai ter nenhum resto. Então ficou fácil, né? O Silvio, ele distribuiu essas 8 figurinhas para 4 amigos. Então, essa é a quantidade de amigos que recebeu as 8 figurinhas. Observem mais uma vez que aqui eu estou usando a estratégia da multiplicação, porque facilita bastante o nosso cálculo. A multiplicação é a operação inversa da divisão. Então, aqui nós conseguimos responder usando aí o nosso conhecimento sobre a tabuada de multiplicar. Então, a resposta aqui, a nossa resposta é exatamente 4. 4 é a quantidade de amigos que recebeu as figurinhas do Silvio. Então, pessoal, essa situação está relacionada à ideia de medida. Quantas vezes uma quantidade cabe em outra, que é uma das ideias da divisão. Recapitulando aqui as ideias da divisão, a divisão está relacionada à ideia de repartir, de distribuir e também de fracionar. Então, essas três são ideias básicas relacionadas à divisão e que nós vamos encontrar quando operar com um problema matemático que precise da operação de divisão para ele ser resolvido. Então, vamos para mais um problema, esse um pouco mais complexo, porque nós estamos trabalhando aqui com um número maior. Então, vamos ler. Cecília comprou um televisor por R$ 4.200. Ela pagou em 8 prestações mensais iguais. Qual foi o valor de cada prestação? Então, observem que nós temos um valor aqui, que é 4.200. E ela dividiu em 8 parcelas, então nós temos aqui 4.200 dividido para 8. Professor, tem ali a vírgula e os zeros. Nós não vamos operar com eles, nós vamos pegar só a primeira parte aqui desse valor, tudo bem? Então aqui nós temos, mais uma vez, 4.200 dividido para 8. Observem que nessa divisão eu não tenho como operar só com o algarismo, que seria aqui o 4, porque ele é menor do que o 8. Então aqui nós vamos operar com o 42, nós vamos dividir o 42 por 8. Se você pensar lá na tabuada de multiplicar, na tabuada de 8, nós vamos ter que 5 vezes 8 é exatamente 40. Se eu multiplicar por 6, nós já vamos passar do 42. Então, nesse caso aqui, nós vamos usar o 5, porque é o que chega mais próximo. 5 vezes 8, 40. Vou trazer o 40 para cá, efetuar a subtração. Então, 2 menos 0 é 2, 4 menos 4 é 0. E aí eu vou baixar o número seguinte, que é 0. Então, nós vamos ter agora 20. 20 dividido para 8. Observem, mais uma vez, nós vamos lá na tabuada de 8. Qual é o número que eu multiplico por 8 que vai dar mais próximo possível de 20? Então, vamos pensar aqui. 2 vezes 8, 16. Está bem pertinho do 20. 3 vezes 8, 24, já passou demais, né? Então, aqui nós vamos trabalhar com o 2. 2 vezes 8, 16. Coloco o 16 aqui e faço a subtração. 20 menos 16, eu vou ter uma sobra aqui de 4. Baixo o próximo número, que também é 0. E aqui eu tenho agora 40 dividido para 8. Nós já sabemos que 40 dividido para 8 é 5. Nós fizemos aqui no início da conta.
Porque 5 vezes 8 é igual a 40. Então, nós vamos colocar aqui 5 vezes 8 igual a 40. Vamos fazer a subtração. 40 menos 40 é exatamente zero. Nós já encontramos aqui a nossa resposta para esse problema. A quantidade de parcelas é 8. E para esse valor de 4.200, cada parcela vai sair exatamente no valor de R$ 525. Esse é o valor das parcelas que a Cecília irá pagar se ela dividir em 8 prestações. Então, observem que é um problema simples e que nós conseguimos resolver aí com o auxílio da multiplicação. O nosso próximo problema. O aumento da geração de lixo é atribuído também à melhora do poder aquisitivo da população, principalmente entre as classes sociais menos favorecidas. Então, atualmente, um morador de Campinas, ele produz cerca de 640 quilos de lixo em 2 anos. Quanto um morador produz em um ano? Então, observem aqui que nós temos esse valor de 640 quilos de lixo para 2 anos. Aqui nós vamos trabalhar com essa ideia de que em 2 anos são 640 e para um ano eu vou precisar então pensar qual o valor equivalente a um ano, já que em 2 anos são 640. Aqui nós operamos com a ideia de metade, porque um ano é a metade de 2. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir exatamente 640 por 2. E aqui é uma divisão relativamente simples. Eu vou começar aqui com o 6. 6 dividido para 2 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. Coloco aqui, faço a subtração. 6 menos 6 é 0. Vou baixar o próximo, que é 4. 4 dividido para 2 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Faço aqui também a subtração, dá 0 e eu baixo o próximo, que é 0. Então, observe o que aconteceu. Eu baixei aqui esse 0 e isso não me fez operar a divisão. Significa que eu preciso acrescentar, então, um 0 lá no meu quociente. Por quê? Porque eu baixei um número e não consegui operar. Então, eu coloco o 0 lá no quociente e aí, como não tem mais nenhum valor para baixar, nenhum algarismo, eu encerro a divisão. Significa que a resposta para a nossa pergunta é 320. Em um ano, um morador de Campinas produz exatamente 320 quilos de lixo. Essa foi a nossa aula sobre problemas envolvendo a divisão. Eu espero que você tenha aprendido, tenha conseguido reforçar os teus conhecimentos sobre a divisão. Eu te espero numa próxima aula. Tchau, tchau!